Um alerta para os pais. O Instagram está piorando a saúde mental de jovens em todo o mundo. Nas redes sociais, a rolagem infinita nas telas mantém a experiência do usuário de forma contínua e envolvente, sem que ele perceba o tempo que fica conectado. O cérebro quer sobreviver, ele quer economizar energia. Por que eu vou buscar uma dopamina de ter que fazer uma atividade física de 30 minutos se eu posso ter uma dopamina puxando 3 coisas para baixo no meu celular? E esse sistema que a gente falou, que libera tal dopamina, que faz a pessoa querer mais daquilo, ele tá funcionando numa criança. Só que, ao mesmo tempo, as áreas envolvidas com racionalização, com autocontrole, não estão desenvolvidas. Então, é um cérebro suscetível, por exemplo, a desenvolver comportamentos difíceis, vamos dizer assim. Se alguém me dissesse que anos atrás as pessoas seriam viciadas em uma tela com milhares de pixels e um algoritmo que controla o que elas acessam, eu diria: você está louco! O fato é que essa realidade hoje em dia, sabemos que a tecnologia tem evoluído muito, e então era natural a evolução de sites ou fóruns de internet que já tinham essa premissa de ser algo em comunidade social, e que isso ia evoluir de uma forma global e tornar-se popular. E isso tudo viria a ser a premissa de redes sociais e comunidade digital. Mas com toda essa evolução e essa crescente rápida, isso traria algum problema? A resposta é bem óbvia, certamente que sim. Hoje vamos entender o início das redes sociais, os problemas que tem gerado ao longo desses últimos anos, e se existe um lado bom nisso tudo. O início das redes sociais. Toda grande ideia começa pequeno e vai se tornando grande. Alguma das melhores ideias que a humanidade teve começou assim, pequeno, assim como uma planta sendo regada todos os dias e crescendo lentamente, para que um dia venha se tornar grande e causar um grande problema. As redes sociais começou assim, pequeno, nos anos 2000. Nos anos 2000, as redes sociais eram baseadas em fóruns de discussões, salas de bate-papo e plataforma de mensagens instantânea, como o ICQ e o MSN, onde todos podiam entrar e conversar e debater suas ideias. Surgiram também as primeiras redes sociais de relacionamento como o Friendster e o MySpace e o Orkut, e que permitiam a criação de perfis pessoais e a conexão com amigos e conhecidos. E essas plataformas possibilitavam a interação e compartilhamento de interesse, além de oferecer recursos como fórum e comunidades temáticas, onde os usuários podiam debater e interagir sobre interesses em comum. Aposto que você também participava dessa comunidade. Odeio acordar cedo com a foto do Garfield. Mas ainda não oferecia muita das funcionalidades presentes nas redes sociais dos dias atuais, como o compartilhamento de fotos e vídeos, pois somente a partir de meados da década de 2000 que surgiram as plataformas como o Facebook, que revolucionou a forma como as pessoas se conectavam e compartilhavam conteúdos online. Ok, entendemos um pouco da história, o início, mas falando do lado técnico, uma rede social é uma estrutura composta por pessoas e organizações conectadas por diferentes tipos de relações, que compartilham valores, objetivos e interesses em comum. No ambiente online, as redes sociais são sites e aplicativos que permitem o compartilhamento de informações entre pessoas ou empresas, operando em diversos níveis como o profissional e de relacionamento. E elas podem ser de diferentes tipos, como redes sociais de relacionamento e de entretenimento, profissionais, e são utilizadas para fazer conexões sociais e interações de compartilhamento de conteúdo. Para que serve? Bom, o seu propósito é de conectar pessoas, e você interage com as pessoas com base nos seus interesses. Pode-se dizer que as redes sociais são uma categoria das mídias sociais. Creio que esse último ponto, o que era para ser, se perdeu no caminho, o propósito de conectar as pessoas. Na boa fase das redes sociais, o objetivo, como dito, era esse, conectar pessoas. Eu lembro que o ambiente era muito sociável e amigável, algo de comunidade mesmo, e existia muitas comunidades, tal como o do finado Orkut, que vocês lembram e eu tenho certeza. E as pessoas realmente focavam em compartilhar seus interesses genuínos, criavam, participavam de comunidade e tinham os mesmos interesses, e não era essa zona que está hoje em dia. Eu não preciso nem dizer como está hoje em dia, ou preciso. Mas nem tudo são flores, certo? Em alguns anos de oásis, isso tudo ia mudar, pois um grande mal ia surgir. Imagina que você criou um produto e quer divulgar, porém você não tem muito dinheiro. Mas o produto é realmente bom e tem pessoas interessadas, então elas injetam dinheiro e você começa a empurrar de panfleto, propaganda nas TVs e rádios, carro de som e tudo que você imaginar que der pra empurrar propaganda. E nisso as pessoas vão conhecendo seu produto. Porém, isso começa a ficar chato, porque em todo canto que as pessoas vá e abre, ande, olhe e pense, tem a sua propaganda irritante lá. Não entenda mal. Na minha opinião, temos que ter propaganda, porém equilibradas. Aliás, ninguém paga as contas com amor, certo? O fato é que em algum momento de 2012, algum abençoado decidiu que agora as redes sociais deveriam ser iguais às TV, que tinham anúncios, não? Uma boa ideia, não? Errado! Péssima ideia! E então as redes sociais começaram a exibir anúncios em meados de 2012. Inicialmente houve resistência,
polêmica em torno de alguns anúncios, resultando assim em suspensões e pedido de desculpa por parte das empresas. Como já disse, o problema não é a propaganda e nem o marketing, porém a forma abusiva como isso vem sendo aplicada durante anos, e que é o real problema. É aquele ditado, né? Nada é de graça, não? Sabemos que não existe o almoço grátis. Aliás, no mundo capitalista é assim que funciona, não? O objetivo de uma empresa é crescer mais e mais, mas as redes sociais nos últimos anos se tornaram gananciosas, e essa ganância é implementada a todo instante com anúncios de produtos de consumismo barato, fora os anúncios de sucesso, anúncio de ganhar dinheiro, perder peso e muitos outros. E isso induz as pessoas a terem comportamento baseado em anúncios, e eu não vou nem citar os influencers. E portanto, a ganância pode estar contribuindo para a destruição da maneira como as pessoas usam as redes sociais, ao promover uma busca incessante por reconhecimento, poder e riqueza em detrimento do bem-estar individual e coletivo. Não entendeu? Eu vou resumir então. Atualmente o foco das redes sociais não é social. O que começou como uma interação, hoje é uma ferramenta apenas de manipulação de anúncios e de algoritmo, para induzir anúncios e mais anúncios, e induzindo as pessoas a terem comportamentos nada legais. Eu poderia sim ficar aqui falando 2 horas, mas no YouTube e a internet esse tema já é bastante falado há muito tempo. Sabemos que o ser humano é ganancioso por natureza, e não entenda mal, pois existe 2 tipos de ganância, o positivo e o negativo. A ganância boa é aquela que você consegue o que quer sem pisar em alguém ou passar alguém para trás. A ganância negativa é aquela na qual não importa os métodos, você quer de qualquer maneira aquilo. E não importa os problemas que você gere com isso, nada mais importa. O que importa agora é ter poder. E mesmo que no caminho você tenha que derramar sangue de inocente. Afinal, os meios justificam os fins, né? Os problemas. Molly Russell era uma garota que vivia em Londres e tinha apenas 14 anos. E usava redes sociais que tinha acesso a sites como Pinterest e o Instagram. Até aí nada demais. Exceto que os conteúdos na qual ela tinha acesso mostrava conteúdo sobre suicídio, mutila, até que um dia Molly Russell tirou a sua própria suicídio em novembro de 2017. Investigação forenses encontraram um painel no Pinterest relacionado a suicídio, da mesma forma na sua conta no Twitter com mais de 200 mil seguidores, e que publicava citações relacionadas à ideia de deixar de existir, de tirar a vida, e a mesma coisa aconteceu no Instagram. O algoritmo dessas redes sociais oferecia continuamente imagens do mesmo tema. Médicos afirmaram que o quadro clínico da menina já envolvia depressão e foi agravada pelo consumo daquele gênero de conteúdo, suicídio e automutilar. E é provável que o material visto por Molly, que já vinha sofrendo de doença depressiva, sendo vulnerável devido à sua idade, tenha afetado de forma negativa e tenha contribuído para sua... Esclarece o algo citado pela mesma publicação. É verdade que Molly sofria de um transtorno depressivo, mas esse universo digital carente de filtro é voltado apenas para favorecer a permanência do usuário no aplicativo, e reforçou e alimentou essa ideia, até que infelizmente a cumpriu. 5 anos se passaram desde a sua perda e sua família devastada continua a exigir responsabilidade. Apesar do conteúdo ligado ao vídeo já ser proibido nas redes sociais, os usuários criaram um mecanismo para continuar criando e recebendo conteúdo sobre esse assunto. No caso de Molly Russell, esses meios de comunicação atuaram como gatilhos finais para sua decisão fatal. No ano passado, os advogados acompanharam a investigação sobre a morte de Russell via videoconferência de Washington, em busca de qualquer evidência que pudesse usar no processo movido nos Estados Unidos. E esse é só mais um dos casos que envolve redes sociais, na qual vícios engajados por redes sociais causam tragédia. Dito isso, ou seja, as redes sociais causam problemas graves. Apesar desses conteúdos, como dito, já serem proibidos, as Big Techs não podem negar que seus algoritmos fazem de tudo para que o usuário se mantenha na rede. Uma linguagem mais direta, fiquem viciados. Como afeta o cérebro? O cérebro humano é o órgão mais complexo do corpo humano e responsável por controlar todas as funções do organismo e processar informações. E ele é composto por bilhões de neurônios que se comunicam por meio de sinais elétricos e químicos, formando rede complexa. O cérebro humano é capaz de armazenar memórias, resolver problemas, controlar movimentos e regular as funções vitais, além de se adaptar e aprender algo ao longo da vida. E aprender ao longo de toda a vida. O que você acha que acontece quando o cérebro aprende a rolar o feed, hein? Pesquisadores revelam que em poucos segundos, comentários e curtidas e atualização constante do feed de redes sociais provocam a liberação de dopamina no cérebro, o neurotransmissor que dá a sensação de prazer e satisfação e faz com que dificulte a estratégia de controle de uso. E essa alteração no cérebro pode acontecer e não se reverter. A dopamina tem um papel importante na regulação do humor. O que acontece com a falta de dopamina? Depressão. Quando há uma falta dela, pode ocorrer uma diminuição do humor, levando à depressão, ansiedade. A dopamina também é responsável por regular a ansiedade e quando há falta dela, pode haver aumento de ansiedade e do estresse. E eu quero que você adivinhe qual é o maior criador de dopamina atualmente. A televisão!
televisão! Isso mesmo, as redes sociais. É como eu disse, não existe almoço grátis. E que tudo isso não é de graça. Lembre-se, quando algo surge na era da internet e lá está, crie sua conta, é de graça para sempre. Lembre-se, o produto é você. O fato é que nos dias atuais, na era da informação, muitas dessas plataformas evoluíram. As mentes por trás dessas redes projetaram propositalmente para que estimule a liberação de dopamina, para assim fazer com que as pessoas criem uma busca constante por recompensa e gratificações baratas. Ou seja, tornando as pessoas viciadas num ciclo vicioso, causando assim dependências das redes sociais. E isso é bem óbvio que traz problemas, né? Alguns deles como a baixa autoestima, a insatisfação pessoal, a depressão ou a hiperatividade, e inclusive a falta de afeto, e carência que muitas das vezes os adolescentes tentam preencher com o famoso like. Pois é, esse é um dos ciclos viciosos do uso de celular e redes sociais, o ciclo vicioso. O fato é que as pessoas hoje em dia, por estarem tão ansiosas e viciadas em dopamina barata, e que fazem qualquer coisa para ter isso. O ciclo costuma ser Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Não entenda mal, as redes sociais têm sim coisas boas e conteúdos bons. Por mais que eles não divulguem muitas das vezes conteúdo bom. Entendemos que as redes sociais, para muitos, é uma válvula de escape do mundo real. Às vezes as pessoas têm seus problemas no dia a dia e às vezes buscam algo para aliviar, nem que seja um pouco. Então, como o celular é fácil e popular, então é aquilo, né? Vai o que tem. O fato é que as redes sociais em geral acabou por viciar muitas pessoas, e nisso criando um péssimo hábito nas pessoas. Eu poderia fazer uma campanha aqui, falando isso, falando aquilo, mas sabemos que nada vai mudar. As pessoas têm que buscar e ser fortes para querer mudar algum desses vícios que são muitas das vezes destrutivos. Dito isso, até agora eu taquei pedra, né? Quem nunca errou que atire a primeira pedra! Apesar das redes sociais terem seus problemas, ela também tem seu lado bom e positivo. Sabemos que tudo tem seu lado positivo e negativo. E quais são os pontos positivos de uso das redes sociais em geral? Vamos citar alguns aqui. A aproximação de pessoas, o encurtamento de distância e possibilidade de troca, suporte emocional, formação de rede de apoio para interesses em comum, democratização do acesso ao conteúdo, em especial conteúdo especializado e muitos outros. Dito isso, a intenção desse vídeo não é só tacar pedra, falar que X é certo ou errado. Como eu disse, tudo tem seu lado bom e negativo. Então, a rede social, quando ser usada e controlada de forma certa, ela te ajuda. O meu único ponto de vista é que, por mais que seja difícil, as pessoas têm que ser fortes e buscarem evitar a qualquer custo ficarem dependentes ou viciados num sistema que é projetado para isso. O bom uso e o equilíbrio é o certo. Então, dito isso, como podemos buscar evitar e ser dependente ou ficar viciado nas redes sociais? Como prevenir a dependência das redes sociais? Assim como acontece com todas as dependências, prevenir é mais fácil do que remediar, certo? Neste sentido, existem algumas práticas simples que você pode aplicar para evitar o uso excessivo das redes sociais. Alguns exemplos aqui: estabelecer um tempo mínimo de 15 minutos entre conexões, prescindir do celular em momentos-chave do dia, café da manhã, almoço ou jantar, desativar as notificações automáticas, ativar o modo silencioso do celular e não utilizá-lo nem como relógio e nem como despertador para evitar a atenção. Estabelecer um tempo mínimo por dia para desenvolver atividades totalmente desconectadas, como praticar esporte, ler, ouvir música e reduzir o número de amigos nas redes sociais, eliminar aplicativos e abandonar grupos de WhatsApp prescindíveis. Essas são algumas táticas e estratégias simples que você pode aplicar na sua vida, mas que te ajudarão a não ficar refém dos algoritmos. Na minha opinião, por mais que falamos ou reclamamos sobre essas coisas, elas nunca vão mudar, porque uma parte da mudança depende das pessoas, e não só das grandes Big Tech. Então, na minha opinião sincera, busque ser forte para mudar isso, busque formas de ter mais controle pessoal, busque o equilíbrio usual das coisas, e eu acredito que você vai conseguir. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo deste vídeo, e não se esqueça de se inscrever e deixar o like, e nos vemos no próximo vídeo. Não vai embora não, confira os outros vídeos do canal, e continuamos nossa jornada por lá. Até mais!